Fala, povo de Deus, que a paz de Cristo Jesus esteja contigo e com o teu coração. Momento bíblico para uma reflexão bíblica. E eu quero refletir com você nesta tarde maravilhosa sobre os desafios da vida. Uma vida com Cristo e os seus desafios. A vida com Cristo, em alguns momentos de nosso caminhar, exige alguns desafios. Nós estamos vivendo um tempo perigoso, quando o assunto é viver com Cristo e viver em Cristo. Qual o perigo disso, professor? Nós estamos vivendo em tempos tão perigosos, onde estão apresentando uma vida em Cristo como se fosse uma vida fácil, como se fosse uma vida gostosa, glamurosa, como se fosse uma vida fantástica. Bom, os seguidores de Cristo, o cristianismo, sempre nos mostrou grandes desafios. E talvez você diga, eu vou ver esse vídeo do professor, mas falando de desafio, eu quero uma coisa que me ponha para cima, eu quero algo que me dê alegria. Bom, estou falando para cristãos que querem viver uma vida em Cristo. E uma vida com Cristo, ela requer alguns desafios, algumas guerras físicas, guerras emocionais, guerras espirituais. Então, uma vida com Cristo, ela tem os seus desafios. O apóstolo São Paulo escreve na sua segunda carta a Coríntios, no capítulo do número 2, verso 8 e 9, algo que eu quero compartilhar com você na tarde desse dia. Algo que eu quero compartilhar com você nesse momento. E se você se identificou com esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, compartilhe o link, dê um like, participe, interaja, comente, para que as pessoas não sejam enganadas sobre o que é viver uma vida com Cristo. Eu vou ler um texto para você do apóstolo Paulo, um dos grandes e importantes personagens do Novo Testamento, quando Paulo está nos dizendo na sua segunda carta de Coríntios, no capítulo 2, e no verso de número 8 e 9. Paulo diz, e eu vou ler pausadamente, tá? Palavra por palavra desses dois versículos, para que você possa entender que se você decidiu viver uma vida com Cristo, e você que já vive uma vida com Cristo, saiba que uma vida com Cristo tem os seus desafios. O apóstolo Paulo diz, em tudo somos atribulados. Paulo aqui, ele não aniquila, ele não reprova, ele não nega a tribulação. Paulo não diz, é porque nós estamos em Cristo, nunca seremos atribulados. Isso é um evangelho falso, mentiroso, soberbo, egocêntrico, antropológico. Paulo diz, em tudo somos. Está escrito, em tudo somos atribulados. E o que é ser atribulado? O que o apóstolo queria dizer? Quando somos atribulados, é que somos acometidos por uma tribulação que sofre com problemas ou adversidades, que é estar atormentado por alguma dificuldade física ou emocional. Resumindo, atribulados é quando você tem uma dificuldade física ou emocional. Isso não quer dizer que você, vivendo uma vida com Cristo, ficará livre dessas dificuldades. Esse evangelho falso que se prega é um evangelho frouxo, mentiroso, covarde, que diz que as pessoas têm que estar livres das tribulações da vida e que nada de mal vai lhe acontecer e que nada de ruim vai... Para! Você escolheu uma vida com Cristo. Você decidiu segui-lo. Então Paulo está dizendo, em tudo somos atribulados. Mas no mesmo versículo ele diz, mas não angustiados. Então tem coisas que acontecem por seguirmos a Cristo e tem coisas que não pode acontecer porque estamos em Cristo e mesmo assim as pessoas aderem a esses sentimentos como se fosse normal seguir a Cristo, como todas as pessoas,
e conviver com certos sentimentos. Então Paulo está aqui explicando o que podemos, quais são, e ele vai nos explicar quais são os desafios que vêm para a nossa vida por seguir a Cristo e os desafios que não pode vir porque seguimos a Cristo. O desafio, ele diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Quem segue a Jesus Cristo não pode viver uma vida de angústia. Se alguém diz isso, é mentiroso. Uma pessoa que segue a Cristo e quer viver uma vida de angústia, ela está servindo a si mesmo. Está seguindo a si mesmo. Paulo diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. O que é angústia? Que Paulo está dizendo que não podemos ser angustiados. O apóstolo está nos dizendo o que é a angústia. Repleto de angústia, angustiada é a pessoa repleta de angústia. Ansiedade, que leva a dor física, emocional, cheia de preocupação, de aflições, tormento e atormentados. Bom, se você segue a Jesus, essa não é a vida que Jesus escolheu para você. Se você está vivendo ela pelo amor de Cristo Jesus, se lance aos pés da cruz de Jesus Cristo e pare de viver uma vida angustiada. E se você já segue Jesus, você não pode viver uma vida angustiada. Atribulado, sim. Angustiado, não. Porque não podemos viver uma vida dominados pelas nossas ansiedades. Pois temos alguém que completa a nossa vida no passado, no presente e no futuro. Jesus Cristo, o nosso Senhor, que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E o apóstolo Paulo segue com a lista. Ele diz, perplexo. Tá? O texto áureo do versículo é, em tudo somos. Só para você se encontrar na reflexão. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexo. Tem hora que estamos perplexos. Estamos vivendo uma vida em Cristo e não estamos livres da perplexidade. O que é ser perplexo? Que fica sem reação, repleto de dúvidas, indecisos, irresoluto, que demonstra pasmo, perplexidade, não sei o que dizer, estou perplexo de tamanha injustiça. Uma pessoa que fica sem reação. Quantas vezes no nosso dia a dia da nossa vida em Cristo nós vivemos e ficamos sem reação? Isso é fato. Porque não é porque estamos em Cristo que estamos dentro de uma bolinha mágica que essas coisas não vai nos sobrevier. Vai nos sobrevir. Vai nos sobrevir coisas assim. E ficaremos perplexos, disse o apóstolo São Paulo. Perplexo sim, mas não desanimado. O desânimo não pode fazer parte da vida daquele que quer seguir a Cristo. A perplexidade, sim. O desânimo, não. Vai ter hora que vai estar sem ação, sem reação? Vai. Vai ter hora que vai estar indeciso? Vai. Paulo disse, em tudo somos assim. Vai acontecer a indecisão, mas não o desânimo. O que é o desânimo? É um estado de quem se mostra desestimulado e sem motivação. Você pode ficar perplexo, indeciso, sim, sem motivação nenhuma. Não. Porque você não precisa, nós não precisamos. Nós que seguimos a Cristo, não precisamos de moletas motivacionais para seguir a vida com Jesus. O Senhor já é o motivo de nossa caminhada. O Senhor já é o motivo de nossa seguida.
O Senhor já é o motivo de acordarmos pela manhã, de irmos à igreja, de lermos a Bíblia, de combatermos o pecado, de anunciarmos sua vinda, de trazermos a paz que o mundo não conhece, que um dia, por graça e bondade de Deus, chegou até nós. E aí nós transmitimos essa graça para as outras pessoas. Então o desânimo, que é o desestimulado, a desestimulação, não pode fazer parte do cristão. Eu lembro do meu tempo de criança, quando as crianças, não sei se usam mais esse tipo de remédio, quando as crianças não tinham vontade de comer, era dado a elas um estimulante. Eu não vou dizer o nome aqui, que eu não sei se está ainda na circulação no mercado farmacêutico ou não. Mas era dado um estimulante às crianças, para que elas tivessem apetite. O cristão não precisa de estimulante. O cristão que segue a Jesus, o desânimo não pode. Não é o professor Guimarães que está falando, não. É 2 Coríntios 2, 8 e 9. Você pode ficar perplexo, indeciso, mas você não pode ficar desanimado. Eu quero motivo para ir à igreja, quero motivo para seguir Jesus. Qual é a campanha que tem hoje? Que campanha é essa? Qual é a campanha da panela cheia? Qual é a campanha da chuva de ouro? Para com isso. Não precisamos de estimulantes. Se você é cristão, você não precisa de motivação. Cristo já lhe deu motivos suficientes para você segui-lo. Se o motivo de Cristo não é o bastante, deixa eu lhe dar mais um. Os apóstolos entregaram suas vidas na arena, em cruz, morto de machado, morto a pedrada, morto ao fio da espada. Qual a maior motivação você quer? Se eu e você estamos dentro do Evangelho, uma vida com Cristo, ela nos traz esses desafios. E Paulo segue na sua lista dizendo: em tudo nós somos perseguidos. Somos perseguidos. Paulo não está dizendo que uma vida com Cristo está livre de perseguições. Isso é fato. Estão perseguindo porque sou cristão. Louve a Deus. O Senhor Jesus disse que você e eu, quando isso a nós acontecer, seremos bem-aventurados. Mateus capítulo 5, versículo 12. Bem-aventurado, 11 e 12, bem-aventurado quando vos perseguires e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, porque perseguiram os profetas que foram antes de vocês. A perseguição fará parte da vida daquele e daquele homem, mulher, jovem, adolescente, moços e moças. A perseguição fará parte de sua vida com Cristo. Uma vida com Cristo vai trazer os seus desafios. E um desses desafios é a perseguição. Perseguidos, disse Paulo. O que é uma perseguição? Intolerância contra qualquer grupo ou conjunto, organismo ou grupo social. Intolerância. Paulo está dizendo: alguém será intolerante com vocês. Não é porque você é feio, não é porque você é alto, não é porque você é de outra cor, não é porque você é de outra etnia. Vão perseguir vocês, vão ser intolerantes com vocês, só porque vocês decidiram viver uma vida com Cristo. Então, uma vida com Cristo e seus desafios traz a intolerância, a perseguição. Paulo disse: perseguidos sim, mas não desamparados. Querido, um cristão que segue a Jesus, ele não pode se considerar desamparado. Fuja disso. Se você vê um pastor
um padre, se você vê um líder, alguém dizendo, venha para Jesus, venha que esse culto será o culto dos desamparados. Bom, pode ser. As pessoas que ainda não receberam a Cristo como Salvador. É fato, é um culto maravilhoso, onde as pessoas vão receber Jesus. Essa é a noite do desamparo. Você é servo de Deus que está desamparado. Um servo de Deus não pode viver desamparado. Ele não pode se sentir desamparado. Um seguidor de Jesus não pode se sentir desamparado. Porque Paulo disse, perseguidos sim, desamparados nunca. O que é o desamparo? Desprovido de ânimo, sem entusiasmo, falta de coragem de vontades, desencorajado. Você não pode viver assim. Não foi essa a vida que Jesus escolheu para você. Essa não é a vida do Evangelho. Professor, me decepcionei com as pessoas. Normal. Segue a sua vida. Estou desamparado. Não está. É o teu interior, é a tua vida, é o teu emocional que está abalado, que também não pode. Está lá escrito que é a ansiedade. Paulo disse, somos atribulados, mas não angustiados, que é a tal da ansiedade. O apóstolo São Pedro disse, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Será que eles tinham ansiedade? Serem perseguidos por algo como se fossem criminosos, mas eles eram apenas pregadores do Evangelho? Será que eles tinham ansiedade? Mas ele disse, pegue sua ansiedade e lance sobre Cristo, porque Ele tem cuidado de você, porque Ele tem alimentado você, porque Ele tem cuidado de você, porque Ele cuidará de você. Muito bem. Segue a lista, Paulo dizendo, abatidos. Vamos desde o início, bora para a gente entender. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, que quer dizer enfraquecidos, reduzidos. Tem hora que nos sentimos assim. Por que não? Professor, tem hora que eu me sinto abatido, estou abatido, abatida. Sim, a vida com Cristo traz esses desafios. Tem hora que nos sentimos enfraquecidos, reduzidos. Isso está dentro da vida com Cristo. Abatidos sim. Aí Paulo termina dizendo, mas não destruídos. O que é destruído? Aniquilado. Você não pode se sentir aniquilado. E se algum sistema político, religioso, militar, seja qual for a ordem, achar que vão aniquilar a igreja, nunca. A igreja tem dono. A igreja de Cristo tem dono. Talvez aniquile aí esses charlatão que se dizem representantes do evangelho brasileiro, que estão mais envolvidos com outras coisas do que com o evangelho brasileiro. Agora, a igreja de Cristo não toca não. Não destrói não. A de Cristo? Nunca. Porque ele disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Destruídos? Nunca. Não tem esse sentimento. Então, meu querido irmão, você que segue uma vida com Cristo, meu querido irmão e minha querida irmã, você que vive uma vida com Cristo, que escolheu viver uma vida com Cristo, saia desse pensamento, deste evangelho gostoso, que é lindo. Isso é mentira, bobagem.
Encare uma realidade que eu vou dizer para você aqui e agora. 2 de Coríntios 2, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E que o grande amor de Cristo esteja no teu coração, na tua família e no teu viver. Compartilhe esse link, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, participe, interaja, para que as pessoas saibam disso. Que uma vida com Cristo, ela tem um desafio. Mas ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Um abraço.